Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o período barroco. O período barroco foi do ano 1600 ao ano 1750. Esse período da história houve dois momentos impactantes que determinaram o seu início e o seu fim. Foi no início do período barroco que se iniciaram as óperas. De miei lunghi aspri tormenti, quando i sassi ai miei lamenti rispondean fatti pietosi. Vi ricordo boschi ombrosi, ti ricordo boschi ombrosi. E o fim desse período foi conhecido como a data da morte de Johann Sebastian Bach, um grande compositor do período barroco. O período barroco foi dado como um momento de criação de muitas artes complexas. O que antes era definido em música como modos, a partir do período barroco é definido como tonalidades, que é o que a gente define como tonalidades, que tem muitos músicos que têm pavor de estudar tonalidade, mas isso é muito importante, escala e tonalidade. Assim como esses lugares de primeiro mundo, Paris era conhecido muito nessa época do período barroco. Muitas pessoas queriam se mudar para lá. E nessa época ela era o centro das oportunidades na música. Foi nesse período que nasceram as primeiras orquestras. Que muitas vezes não tem muito espaço para elas conseguir tocar e ficam dando cotovelada ou arcada um na cara do outro. Como eu disse, na época existiam as óperas, começaram a surgir as óperas, que foi um grande marco na história da música da época, porque foi o estopim, foi o ponto auge ali da música erudita da época, desde o período da Idade Média, do período renascentista. Quando começou o período barroco, começaram as óperas. Por que eu digo assim que eles eram o topo de tudo? Porque na época das óperas, as orquestras eram contratadas para fazer apresentações que eram basicamente feitas para iniciar uma peça de ópera, um concerto de ópera. E durante também as apresentações de ópera. A ópera também empregava, além de muitos músicos na parte de orquestra e a parte dos cantores e artistas na parte das apresentações, também era contratado figurinista, letrista, coreógrafo e entre muitos outros artistas. Um dos grandes compositores que se destacaram na época do início da ópera e da criação das orquestras como compositor foi o grande Jean-Baptiste Lully. É esse aqui, Jean-Baptiste Lully, que é esse cara aqui. No caso, ele compunha para a realeza na época, porque como eu falei no vídeo passado, os músicos que compunham na época eles só podiam vender material para duas áreas, que eram os que tinham dinheiro, que era ou a igreja ou a realeza, os nobres. E uma curiosidade sobre o Lully, porque na época, assim como qualquer outra coisa que se existia antigamente, que necessitava de uma energia bruta muito grande para conseguir executar, ser maestro também não era diferente. Não existia a famosa batuta, que os maestros utilizavam para poder reger uma orquestra. Não, na época existia o cajado. Os maestros utilizavam um cajado para bater no chão com força e marcar a música para fazer os músicos tocarem direitinho. Não sei exatamente como é que era executado nessa época, mas era assim, era bem bruto. E uma curiosidade sobre o Lully com relação a esse cajado, teve uma vez que ele estava regendo uma orquestra, num dia normal, sobre uma composição que ele estava fazendo, literalmente ele bateu com o cajado em um dedão do pé. Isso fez com que gangrenasse e ele morreu logo em seguida. Sim, as pessoas antigamente morriam até mesmo se batesse um dedão com um pedaço de tora de madeira.
A ópera, que foi a criação principal do período barroco, ela surgiu entre os séculos 17 e 19, que foi mais ou menos ali que, do finalzinho do século 19 para o início do século 20, que foi criada o cinema. E a partir daí a ópera começou a ficar mais defasada. Muitas pessoas já não queriam mais frequentar tantos concertos de ópera. Então os profissionais, que eram os figurinistas, os roteiristas, os coreógrafos, etc, esses bandos profissionais que eram mais virados para a ópera, eles começaram a se bandear para o lado dos estúdios de criação de filmes, entendeu? Para o cinema. Um dos compositores muito famosos que existia na época era Handel. Aqui uma música que provavelmente você conhece dele. A partir dessa música de Handel, vocês dão para perceber que a orquestra e o coral já conseguiu se encaixar muito bem. Foi aí que começou a surgir as grandiosas estruturas com grandes músicos, com grandes compositores, que começaram a juntar todas as artes e todas as áreas da música em específico em uma só. E por nível de curiosidade, existiam duas formas de ópera, que era consumida pelo povo, no caso os nobres, né, que tinham dinheiro de pagar as entradas para os grandes teatros, que eram as óperas com figurino, as óperas com estrutura, com cenário, etc. E a ópera que não tinha nem figurino, nem cenário, nem estrutura, nada. Era literalmente pessoas segurando a partitura na frente dos seus rostos. No caso, era consumido pelos eclesiásticos da época, pela igreja. Tem um compositor muito famoso desse período também, que eu creio que vocês conhecem, uma das músicas dele provavelmente, que é esta aqui. Primavera de Vivaldi, muito interessante, né? Vivaldi em si, como compositor, ele tem uma curiosidade muito interessante, que ele foi um professor de música de um orfanato da época, chamado Ospedale della Pietà, como está escrito aqui. E é esse aqui. Ospedale della Pietà era um orfanato, assim, bora ser um pouco mais retos e diretos e sinceros. Era um orfanato para crianças que eram concebidas de maneira, como é que a gente pode dizer, fora do casamento, por traições. Os nobres, eles às vezes traíam os seus cônjuges e, para evitar escândalos, porque na época filhos fora do casamento da nobreza era dito como algo alarmante, algo extremamente negativo para a imagem deles. Então, quando acontecia, eles mandavam essas crianças para esses orfanatos, que essas crianças, que basicamente eram 100% meninas, eram colocadas lá e nunca mais saíam. Só tinha duas formas de sair desse orfanato: ou casando, ou abraçando 100% a vida religiosa, se tornando freiras ou exercendo alguma profissão muito incisiva dentro da igreja. Vivaldi trabalhou muito tempo como professor de música nesse orfanato. Não é de se imaginar porque esse orfanato era conhecido com um grande nível de ensino musical. O período barroco se iniciou com uma coisa chamada concertos. Não é esse concerto aqui. É esse aqui. Os concertos, eles são literalmente uma orquestra e um solista. Quando uma orquestra tem um destaque, uma pessoa de destaque que é o solista daquela apresentação, aquela apresentação é um concerto. Entendeu? E como o nosso último grande compositor, Johann Sebastian Bach, que no início do vídeo eu falei que ele era tão importante que a morte dele determinou o fim do período barroco. Sim, Johann Sebastian Bach.
era praticamente uma entidade musical. Ele tinha um intelecto tão poderoso e tão grande que era comparado a uma pessoa vendada, jogando xadrez com 5 pessoas ao mesmo tempo e ganhando de todos. No período barroco existia um instrumento que era o órgão, que era basicamente o avô do piano. O órgão de tubos, aquele das grandes catedrais, que eu acho que você já deve ter ouvido alguma vez falar. E logo após ele, também existiu, a partir do período barroco, o cravo, que é o que chamamos, podemos dizer que é o pai do piano. Em seu tempo de vida, Bach era surreal, é incrível. Ele era tão grande, para vocês entenderem o porquê que ele era conhecido como um grande compositor, um cara mega inteligente. Ele foi o compositor que até hoje, na história da humanidade, conseguiu criar mais composições, assim, vindas de uma única cabeça, entendeu? Pra você ter uma ideia, somados, são mais de 1000 composições que o cara fez. Nenhum outro compositor de música erudita na história da humanidade conseguiu chegar a esse nível de criação. Detalhe, não era uma coisa assim, tipo, umas 30, 40 partituras ele fazia com perfeição, as outras eram mais ou menos mais simples. Não, todas as mais de 1000 composições que ele fez foram com excelência. Uma perfeição é surreal de tão incrível que é. Na época que ele esteve vivo, ele criou cerca de 93 concertos, 200 cantatas. Somando isso a todas as composições menores que ele teve, ele criou mais de cerca de 1000 partituras. Por nível de curiosidade, vocês acham que pelo fato dele ter criado mais de 1000 partituras, de literalmente viver quase que 100% da música, ele não tinha tempo mais para nada? Não. O cara conseguiu ter 23 filhos e criar todos eles também. O período que chamamos de barroco foi um período que foi muito marcado por intensificação da complexidade. A música não sendo mais tão básica, foi marcado pela criação das grandes orquestras, da criação da ópera, da união básica de todas as artes, se encaixando umas nas outras, se ajudando, criando um mar imenso de possibilidades. Espero que tenham gostado, deem like nesse canal, compartilhe porque a gente precisa muito. Eu falo isso sempre porque realmente é necessário. Esse canal está começando e todo início é difícil, eu sei como é. Então, compartilhem, dê essa força pra gente, por favor. E valeu!